O real plano da coisa, futuro e passado dos losers, Rich ajudando a derrotar a coisa, Beverly aparecendo. No vídeo de hoje vamos analisar e falar de alguns detalhes que talvez você não tenha percebido nesse último episódio de Welcome to Derry. Fala galera, eu sou Yuri, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E chegamos ao fim da primeira temporada de Welcome to Derry. E aí, cara, o que vocês acharam desse final? Pra mim, essa temporada se encerrou com chave de ouro e definitivamente é a melhor série do ano. Bom, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou a cobertura aqui no canal, nas redes sociais também. Eu tinha falado comigo mesmo um tempo atrás, antes de sair o primeiro teaser, que eu ia gravar todos os episódios que saísse dessa série, e eu consegui fazer isso, então eu tô muito feliz, eu sou um grande fã do universo de It a Coisa, então eu tô muito feliz, eu queria agradecer todo mundo aí que acompanhou, beleza? Mas enfim, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostar desse vídeo aqui, e comentem também o que vocês acharam desse final de Welcome to Derry, e sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. O episódio começa mostrando um nevoeiro ali dominando Derry. Não que tenha conexão, mas o nevoeiro pode ser uma referência ao filme O Nevoeiro, do Stephen King. E no meio disso, vimos uma mulher segurando um bebê. E pra quem não sabe, no livro, a coisa, ela devora um bebê. E eu fico feliz que eles não tenham colocado isso na série. E vimos uma pessoa dando esse sorriso macabro. Essa atriz se chama Kate Ludman. Ela apareceu no primeiro It e apareceu no segundo It também. No primeiro filme, ela fez a Betty Ripson, uma das crianças desaparecidas. E no segundo filme, ela fazia parte do grupo dos homofóbicos que vimos no começo do filme. Indo pra escola de Derry, vimos o Pennywise falando que as aulas foram canceladas e os veteranos estavam liberados para irem para casa, e as outras crianças eram para ir para o auditório. Um detalhe é que ele manda os veteranos irem para casa justamente porque os veteranos são os mais velhos ali da escola, e o foco dele, como a gente sabe, é as crianças justamente por terem mais medo. Vimos novamente aquela pessoa fantasiada de tartaruga lá do primeiro episódio, referenciando a Maturin, e o diretor aparece ali sendo controlado pelo Pennywise, que nem uma marionete, até que o Pennywise arranca a cabeça dele. E ele começa a se apresentar fazendo a mesma dança que vimos no último episódio e também em It capítulo 1, até que ele abre o bocão fazendo todas elas flutuarem, inclusive a Sperry Cakes, que eu acho que foi um dos momentos que a galera tava mais esperando. Esse episódio já começou na voadora. Quando ali atrás do palco se abre, mostra a carroça do Pennywise, que já vimos tanto nos filmes quanto em alguns episódios e também na abertura. E aqui do lado a gente também vê o trombone que ele vai usar durante o episódio. Enquanto isso, a Marge, a Ron e a Lily estão ali tentando entender o que tá acontecendo, até que elas se viram e vê os cartazes de todas as crianças desaparecidas. E corta pro Pennywise na carroça, tocando e trazendo todas as crianças ali em fileira, e podemos ver o Will aqui na frente. Eu não tinha notado isso quando eu tinha assistido pela primeira vez. E olha a atmosfera dessa cena, chega a arrepiar, velho. Até que a Ronnie vê a cabeça do diretor, as meninas chegam depois e elas estão ali vendo até que aparece um cartaz desaparecido do Will. E a Ronnie fala que eles precisam usar a adaga contra o Pennywise para salvar o Will, e a Marge fala a seguinte frase: I wanna kill that fucking clown. Essa frase tá referenciando ao que o Rich falou lá no final de It capítulo 1. I'm gonna have to kill this fucking clown. Tal mãe, tal filho. E elas tentando ir de bicicleta, mas elas têm dificuldade até porque elas estão em 3. Elas entram em um carro de leite, mas nenhuma delas sabe dirigir. Até que a Marge fala que viu o tio dela dirigindo e ela aprendeu assim. E indo pro Leroy, ele chega em casa e tenta ligar pro Will, mas sem sucesso, até que o telefone toca novamente e o Pennywise perguntando o que assustava o homem sem medo. E ele revela que tá ali com o Will. E o Leroy fala pra coisa que ele vai arrancar seu coração. Isso é uma referência ao final do It capítulo 2, que eles derrotam Pennywise e o Mike, que é filho do Will, neto do Leroy, arranca o coração da coisa. Indo pro Dick, ele ainda tá perturbado, continua vendo gente morta, ele tenta várias vezes tirar sua própria vida, mas o Leroy chega bem na hora. E quando ele tá prestes a puxar o gatilho, o Leroy diz que a coisa levou o Will. O Leroy leva o Dick até a Rose e o Leroy fala pra Charlotte sobre o que aconteceu com o Will. E a atuação da Taylor Page, cara, eu já até falei num vídeo meu que a Charlotte, ela é a minha personagem favorita dessa série. O Leroy diz que o Dick vai ajudar porque ele pode usar uma conexão entre ela e o Will, mãe e filho, por ser uma conexão forte. E a Rose fala que não vai adiantar, porque mesmo eles localizando o Will, eles não vão ter chance contra a coisa. E a Rose fala pro Dick que ele pode usar seus poderes para encontrar o último artefato, que é a adaga que tá com as meninas. Por essa adaga ser da mesma rocha, eles podem usar para substituir o pilar que foi destruído no episódio passado. E ela diz que eles têm que fazer isso antes que a coisa chegue ali no pinheiro que fica ao sul do rio. Ela diz que essa árvore morta é mais antiga que seus ancestrais, e ali é o ponto mais distante onde a energia da adaga pode se conectar com outros pilares e restaurar a jaula. Inclusive, a gente até vê a névoa ali congelando o rio e chegando até a árvore. E a Rose fala que para conectar a adaga com os outros pilares, tem que ser enterrado do mesmo jeito que os pilares foram. E a Rose, para fazer parar as vozes da cabeça do Dick, e para ele conseguir se concentrar mais, ela dá um chá feita das raízes de Maturin. E se eu não me engano, é o mesmo chá que o Mike tomou lá em It 2 com o Chocopilas para saber
mais sobre a coisa. E essa transição da câmera focando ali no olho do Dick e indo pra Marge, cara, ficou muito maneiro. O Andy Muschietti, o cara é bom, o cara é bom. E a Ronnie fala pra Marge ir mais rápido, e a Marge fala que aquilo é um caminhão de leite e não dá pra ir mais rápido que aquilo. E, né, a Ronnie começa a gritar, fazendo elas baterem o carro. E assim, a Ronnie, ela não é uma das minhas personagens favoritas, mas eu também não achava ela ruim, sabe? Mas nessa cena aqui, cara, deu raiva, não dá pra passar pano não. E a Lily até se machuca, mas ela só tá preocupada em encontrar a adaga, porque depois dessa batida aí, a adaga caiu pro lado de fora. E ela ainda tá com esse apego com a adaga, né, não deixa ninguém tocar, tá surtada. E as transições dessa cena, cara, é coisa de outro mundo. Quando a Lily taca ali a adaga na bolsa, vai fazer uma transição saindo da boca do Dick, e toda essa cena do Dick gritando com o rosto dentro da boca dele, e dentro da boca dele tem outro rosto, cara, essa cena foi muito doida. E o Chris Chalk, ele manda muito bem, velho. E o Dick fala que elas estão indo atrás do Will, e eles entram ali na van e vão junto. E no caminho, o Hank pergunta se a adaga é real, porque as meninas não estão seguras. E a Rose explica que a adaga é um fragmento perdido do cometa em que a coisa chegou, e foi retirado de onde caiu, que foi ali embaixo da rua Neighbor. E a Rocha só quer voltar pra casa, e quanto mais ela se afasta do seu lugar, mais ela mexe com sua mente. Então é por isso que a Lily tava desse jeito. Eu já tinha falado num vídeo meu, depois que ela pegou a adaga, do jeito que ela ficou, aquilo ali não era normal, cara. E as meninas começam a discutir porque a Lily acha que elas estão achando ali que ela é maluca, e elas percebem que tem algo de errado com a adaga, e elas até tentam pegar, mas a Lily não quer soltar de jeito nenhum. Mas a Ronnie diz que a Lily é um bote salva-vidas, como foi dito lá na torre de água, quando estavam falando sobre irem até o esgoto. E a Lily volta ao normal. E cara, a atuação dessa criançada aqui é brincadeira, velho. Elas mandam muito bem também. E elas encontram as crianças e a carroça do Pennywise. E o Leroy dá a ideia que eles podem atrasar a coisa com o Dick entrando na cabeça dele, como fez lá no helicóptero. E essa cena das meninas correndo, procurando o Will, de fundo as crianças ali flutuando, cara, toda essa cena, brother, elas encontram o Will, mas o Pennywise sai da carroça, ele vai pra cima delas, até que a Ronnie aponta a adaga, fazendo o Pennywise recuar. Mas ele fica ali no meio da névoa, correndo pro lado e pro outro, até que ele puxa a Marge. E meus amigos, pega esse plot. Primeiramente, um detalhe é que nessa cena ficou embaçada justamente porque os óculos da Marge caiu e estamos vendo pelos olhos dela. E o Pennywise diz: eu sempre quis saber o seu gosto, Margaret Tozier. E meus amigos, como eu tinha falado pra vocês, eu tinha visto essa teoria lá na página It Welcome to Derry Brasil, né? E, cara, fazia tanto sentido pra mim que eu nem tava considerando ser teoria e sim verdade. Mas mesmo assim, quando ele fala, quando ele revela, explodiu minha mente do mesmo jeito, cara. E ele fala que ela ainda vai se tornar. Ele fala que vem primeiro o amor, depois o casamento, depois o Rich em um carrinho de bebê. E a menos que ele morra com ela, ele mostra um cartaz do Rich, que é o mesmo cartaz lá do primeiro filme de It. E ele fala que o Rich e seus amigos o mataram no futuro. E ele fala bip bip Marge, mesma coisa que as crianças falam pro Rich lá nos filmes. Beep, beep, Richie. Beep, beep, Margie. E, cara, não dá pra não falar sobre a atuação do Bill Skarsgård, porque toda vez que esse cara aparece é algo surreal, velho. Toda vez que ele aparece, ele rouba toda a cena. E eu fiquei até com receio de ele não voltar nas próximas temporadas, mas o Andy Muschietti já confirmou que ele vai estar, porque ele falou que se ele não tiver, não vai ter série, então já tá confirmado que o Bill vai estar aí na segunda e na terceira temporada. E falando sobre o que o Pennywise disse, que ele tá confuso se matando ele fez ele nascer, e ele fala que o tempo é tudo igual pra ele, o tempo não é algo linear pra ele, né? Presente, passado e futuro meio que estão acontecendo ao mesmo tempo. E esse é o verdadeiro plano da coisa. Como ela sabe que vai ser morta futuramente, ela quer matar ali os antepassados. Por exemplo, ela quer matar a Marge, né, pro Rich não nascer no futuro. Então por isso que as outras temporadas vão pra trás, ou seja, 1935 na segunda temporada e 1908 na terceira temporada. Então ele vai tentar matar crianças de 1935 que tem parentesco com as crianças desse ciclo de 1962 e vai tentar fazer isso também em 1908, justamente para ele saber de tudo que vai acontecer. Então, resumindo, ele vai atrás dos antepassados, né, que conecta ali com o grupo dos losers lá nos filmes. Eu confesso para vocês que no primeiro contato que eu tive com essa informação, eu fiquei um pouco com o pé atrás, mesmo sendo revelado lá em It1, né, que a Beverly viu o futuro olhando para as luzes do Pennywise. Aí eu pensei, pô, também não podemos esquecer que a coisa é um ser cósmico, então esse lance do tempo ser relativo para ela faz muito sentido. E quando a coisa vai matar a Marge, o Dick consegue entrar na mente da coisa, fazendo ela ficar paralisada. Até que o Will e todas as crianças que estavam flutuando acordam e os adultos chegam ali na hora abraçando seus filhos. Depois que a Ron entrega a adaga ali pro Leroy, ele e o Tenniel vão em direção à árvore, até que os militares chegam, começam a atirar, e um tiro pega na perna do Leroy e o outro no pescoço do Tenniel. O Will, vendo isso, ele corre pra ir até o pai dele e as meninas vão atrás. E o Leroy até tenta ali estancar o sangramento, mas o Tenniel acaba não resistindo. E assim,
Eu não tenho apego nenhum com o Tenniel, mas essa cena foi triste. E o Leroy dá a adaga pro Will, falando pra ele levar até a árvore, que se ele fizesse isso, a coisa iria dormir e tudo isso ia acabar. E o Will diz que não consegue porque tá com medo e que ele não é que nem o Leroy. E o Leroy diz que ele não precisa ser que nem ele, que ele só tinha que ser ele mesmo. E essa cena foi muito emocionante. A gente tava precisando de uma cena dessa envolvendo os Helens, tava precisando. Enquanto isso, os soldados vão até o Leroy e alguns deles vão buscar o Dick. E o general Shaw avista o Pennywise paralisado, e nisso a gente é levada pra 1908 novamente, com aquele apresentador chamando a coisa de Bob, aparece a Ingrid chamando ele de papai, e ele diz que encontrou ele numa vala, e o Pennywise confuso, ele diz que não é o Bobby Gray, e o Coroa pergunta quem mais ele poderia ser, e pergunta, Pedro o Coelho? E eu não sei se isso é uma referência, mas em 1908, que vai se passar a terceira temporada, ocorreu a explosão da siderúrgica, né, que teve um evento ali de caça aos ovos, e o Pennywise tava vestido de coelho, então assim, eu não sei se é uma referência de fato, mas foi a primeira coisa que veio na minha mente quando ele falou isso. E Pennywise diz que ele é um deus, devorador de mundos. Ele também fala isso no final de It capítulo 2. God, an eater of worlds. I am the eater of worlds. E o Coroa mete 2 tapão na cara da coisa. Rapaz, que velho ousado. E nisso, quando as crianças estão indo levar a adaga pra árvore, a adaga que tava na mão do Will já começa a mexer com a cabeça dele. Ele diz que a adaga não deixa ele ir até ali e diz que a adaga quer voltar pra casa. Mas as meninas conseguem ajudar ele ali, segurando a adaga ao mesmo tempo. Enquanto isso, o General Shaw chega pra falar com a coisa. Ele diz que seja lá o que o Henry tiver feito, eles iriam consertar. Até que na cabeça do Pennywise, quando onde eles estão começa a sacudir, ele vê a mão do Dick e ele o chuta pra fora. Assim que ele volta ao normal, o General Shaw fala que ele tá livre pra ir, mas quando ele tá indo, ele diz que conhece o general e que ele nunca esquece um cheiro. E assim Pennywise muda seu rosto para o rosto da mesma criatura que se transformou para seguir o Shaw quando ele era criança lá em 1908, na floresta, e assim ele o mata. E já vai tarde, né? O arco militar para mim foi um dos pontos mais negativos da série, para ser bem sincero, e no começo, quando ele tava querendo usar o Pennywise como arma, né, eu até quis entender o lado dele, mas não dá, cara, não dá, é muito burro. E o Pennywise vem surgindo no meio da névoa, pulando e dançando. Toda essa cena me lembrou muito quando o sequestrador tava patinando lá no gelo em Telefone Preto 2. Toda essa cena também foi muito boa, tá? Os adultos ali vendo ele olhando e sorrindo. E pô, como eu falei, a atmosfera desse episódio tá incrível. O Leroy tenta convencer o coronel pra parar a coisa, senão eles estão ferrados, né? Mas o coronel não dá bola, até que o Leroy olha pro Dick, dá um sinal e todos eles levantam ali e desarmam os soldados. E o Pennywise diz que se eles continuarem apertando aquilo, vai explodir e adeus perdedores, referência aí ao grupo original dos filmes. Até que o Leroy acerta um tiro na cabeça da coisa para atrasá-la, só que aparece uma cabeça ali de brinquedo no lugar zoando com a cara do Leroy. E cara, o Pennywise é chato, velho, é chato. A cabeça do Pennywise começa a se regenerar e quando ele vai dar mais um tiro, ele tá sem bala. A coisa percebe e mostra as luzes da morte pra ele. Enquanto isso, as crianças estão quase conseguindo, só que elas precisam de mais força. E aí, meus amigos, que vem uma das melhores e mais emocionantes cenas de toda a série. A Rose e o Dick sentem que tem alguém ali, até que o Dick vê a silhueta da chefe da tribo e surge a silhueta de uma criança e revela pra gente que é o Rich. Cinema demais. E o Dick vendo ele correr, a Rose pergunta o que ele tá vendo e ele responde que tá vendo um milagre. Cara, que cena, velho. E o Pennywise se rastejando, ele olha pro Rich correndo e o Rich dá o dedo do meio pra ele. Toma, palhaço filho da mãe, Absolute Cinema, pô, vamos! E ele ainda chega no estilo, cara, chega deslizando ali no gelo e ele era a força que faltava. E pô, os caras acertaram muito, velho, acertaram muito, na moral. E nisso, a coisa vai se transformando nessa criatura com asas e garras. Eu tinha até falado que no livro, ele aparece como um pássaro gigante ali fora do Black Spot, né? A gente não viu isso no episódio anterior, mas eles trouxeram pra esse episódio final, apesar de que tá diferente, eles trouxeram. E eles conseguem assim, derrotando a coisa, e que cena linda, cara. Todos os pilares ali acendendo debaixo da névoa, pô, ficou lindo demais, velho. E o Pennywise todo atordoado, o seu rosto começa a se transformar no medo das crianças, assim como foi lá no final de It, capítulo 1, até que ele se transforma na sua forma real, que é as luzes da morte, e ele vai dormir. E a Marge pergunta se no final eles sentiram alguma coisa, e a Ron completa perguntando se era outro par de mãos, e o Will responde que era o Rich. A Lily fala que também sentiu, e todos se abraçam. E pô, a Rose segurando o corpo ali do Tenniel enquanto ela canta, também me pegou demais, tá? Como eu falei, eu não sou apegado a esse personagem do Tenniel aí, mas a morte dele foi triste, cara. E nesse final, acontece o funeral do Rich, né? Com um discurso lindo da Marge, dela dizendo que aprendeu com o Rich, né, que não existe amigos bons e maus, só pessoas com quem queremos estar e com quem precisamos estar. E o Dick olha para uma das cadeiras que estava atrás do Will e ele vê o Rich e ela coloca as baquetas que ele usou lá no Black Spot em cima do seu caixão e todos eles se abraçam até que os pais do Rich, né, sentam a mão ali no ombro deles e o Dick chega, fala para eles que essa mão que eles estão sentindo é do filho deles. Cara, se vocês não choraram com toda essa sequência, né, desde que o Rich apareceu lá no gelo para ajudar eles, rapaz, vocês não
tem coração não, cara. Porque é impossível ver toda essa cena, ainda mais a cena do funeral, e continuar com os olhos secos. E vamos para as cenas finais. A Marge andando pela rua, ela vê ali o aviãozinho que o Rich vivia atacando lá da torre de água, e a Lily finalmente ficando em paz consigo mesma, visitando o túmulo do seu pai. E um detalhe é que aparece lá na lápide que ele nasceu em 1919 e morreu em 1961. Porque assim, em 1935, o pai dela tinha 16 anos, né? Então será que ele vai aparecer na segunda temporada? Porque, né, o Pennywise, a gente já sabe o plano do Pennywise e, né, Pennywise tem que ir atrás dele. Então, talvez ele apareça. A Marge até explica pra Lily sobre o que a Coisa falou pra ela, sobre o filho dela no futuro. E se a Coisa voltar e tentar matar os pais deles antes deles nascerem, né? Tudo isso que eu já falei pra vocês. E a Lily fala que vai ser a luta de outra pessoa. Indo pro Leroy, eles estão arrumando as suas coisas pra se mudarem, até que o Dick aparece pra se despedir. E o Dick diz que vai pra Londres, que ele tem um amigo que é dono de um hotel lá. E pra quem não sabe, esse hotel se chama Hotel Overlook, que é o mesmo hotel do filme Iluminado. E sim, o Dick, daqui da série, do filme Iluminado e do Dr. Sono é a mesma pessoa. E o Hank tá arrumando suas coisas pra sair da cidade junto com a Ron. E pelo incrível que pareça, ele conseguiu sobreviver. Eu achei que ele ia de arrasta pra cima, ainda mais por tudo que ele tava passando, mas deu tudo certo, fiquei feliz que ele continuou vivo. A Rose e o Leroy conversando, o Leroy diz que as Forças Armadas sempre foram a sua vida, né, mas ele não coloca mais fé neles. E a Rose dá uma proposta pra ele e a Charlotte ficarem ali em Derry pra se juntar, pra eles não deixarem os militares reabrirem a jaula. Mas o Leroy fala que a família dele já ficou bastante tempo ali em Derry. E a Ron e o Will conversando, o Will até fala que ao sair de Derry, você esquece tudo. Claro, como a Ron tá indo embora de Derry junto com seu pai, ela vai esquecer do Will e de tudo que aconteceu. Até que a Ron mete um beijão no Will. E como muitos pensavam, tá confirmado que a Ron não vai ser a mãe do Mike. E os Hanlon se preparando pra ir embora, a Charlotte diz que pensou na proposta da Rose e ela quer ficar, e o Leroy também acaba mudando de ideia, né? E eles acabam ficando. E o Leroy pergunta pra Charlotte se ela quer ajudar ele com as ovelhas. E um detalhe é que eles compraram essa fazenda da Rose porque ela tava vendendo. E isso é uma referência a ele e seu neto Mike lá em It capítulo 1. E o Will vai escrever pra Ron com a esperança de que ela não esqueça dele. E como sabemos, né, infelizmente o Will vai acabar morrendo num incêndio com sua esposa futuramente, né, infelizmente. E essa cena da Ron indo embora com 2 pirulitos na boca, uma é da cor vermelha e outra amarela. Será que a cor vermelha tá referenciando ao balão do Pennywise e a cor amarela aos olhos dele? Pode ser que sim. Mas ainda tem mais. Na cena pós-crédito, vimos a senhora Cush, depois de ela ter visto a luz da morte, né, ter sido levada pra Juniper Hill, ela tá surtando até que eles colocam a mesma música que tocou lá em It 2 e ela se acalma. Se passa 26 anos e vimos a senhora Cush idosa desenhando. E sim, é a mesma atriz lá de It 2. Só que infelizmente essa cena final aqui foi a última cena que ela gravou, porque em junho ela acabou falecendo. Ela tá andando pelos corredores, ouvindo gritos e choros de fundo, até que ela entra na sala e tem uma mulher enforcada, e tem um homem e uma menina chorando. E quem é essa menina? A Beverly. E cara, eu achei muito maneiro eles trazerem ela aqui, né, mostrando mais dessa conexão. E pô, achei incrível que essa atriz não mudou nadinha, cara. E o nome desse episódio é Brasas do Inverno, então assim, deram spoiler do título já. E não, gente, essa mulher enforcada não é a Lily. Ainda tem gente achando que ela se tornou a mãe da Beverly e tirou a própria vida, mas não, tá? A mãe da Beverly foi falado no final desse episódio, agora nessa cena, que ela se chama Elfrida, tá? Então, não é a Lily. E, pô, vocês viram que ela chorando ali no ombro do pai dela, ele dá uma empurrada, já mostrando como esse cara é um escroto doente, né? Como a gente vê no livro e também no It capítulo 1. E a Kurt fala a frase que a Coisa falou lá em It capítulo 2. Vocês sabem o que dizem sobre Derry, ninguém que morre aqui morre de verdade. E é assim que acabou a primeira temporada. Mas enfim, gente, essa primeira temporada, como eu falei, fechou com chave de ouro. Eu já tô ansioso pra segunda temporada. Agora os domingos, né, não vamos ter mais episódio de Welcome to Derry até 2027 aí, né, vai demorar um pouquinho para lançar a segunda temporada, né. A Bárbara Muschietti, né, que é a diretora, junto com o Andy Muschietti, que é a esposa dele, e ela falou que ela não pretende demorar tanto assim, né, para lançar a segunda temporada, mas não é como se fosse lançar em 2026. Mas enfim, gente, comentem embaixo o que vocês acharam desse vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Como eu falei no início do vídeo, eu falo aqui de novo, muito obrigado por terem acompanhado essa cobertura, tá? Foi uma honra para mim, porque eu gosto muito, né? Juntou as duas coisas, eu gosto de gravar e gosto de It a Coisa. Então, pra mim foi muito bom gravar esses vídeos pra vocês, beleza? Também comentem as suas teorias pra próxima temporada, tá? Vai ser uma loucura, essa segunda temporada aí vai ser uma loucura. Mas, enfim, é isso. Valeu, falou e até a próxima.